Bom dia, potência! Deixa eu ajeitar aqui. Hoje vou mudar um pouquinho o cenário. Vou mudar aqui assim para dar um tchan diferente na nossa live. Sejam bem-vindos aqui no perfil Donos de Comércio. Nós vamos para a nossa quinta live, isso mesmo, a nossa quinta live. E hoje eu vou falar para você os principais erros na hora de precificar os seus produtos aí no seu comércio. Então, assim, às vezes a gente tem vários erros, mas eles passam desapercebidos. E hoje eu vou ajudar você a perceber se acaso você está cometendo algum desses erros aí no seu comércio. E eu quero ajudar você a tirar essa dúvida do meio do caminho. Se acaso você está cometendo esse erro ou não, hoje você vai tirar essa dúvida. Um dos principais erros que a gente mais percebe e vê de colegas, mentorados e alunos é: meu Deus, o que eu tô fazendo errado na precificação e por que eu não tenho lucro no meu caixa? Por que não sobra dinheiro? E uma das coisas que mais pega nessa hora, que na verdade é a principal, é na hora de você precificar o teu produto. Na hora de você colocar o que você quer de lucro para você ter esse dinheiro em caixa depois. Um dos principais erros, então, vindo para os 3 principais, é precificar com base no vizinho. Precificar com base na concorrência. Me conta como é que você vai fazer um preço do teu produto com base na concorrência, sem olhar nada dos teus custos, suas despesas fixas. E muitos donos de comércio, deixa eu tomar uma aguinha aqui, ó. Hoje eu tô com a canequinha da Brasil Cacau da Vaquinha. E muitos donos de comércio, de alimentação principalmente, passam por isso. Eu já percebi, porque assim, quando a gente iniciou lá a empreender, a gente eu trabalhava no banco, onde dava aula na faculdade, também trabalhava numa empresa de indústria madeireira. Enfim, a gente começou a fazer sushi para os amigos. E nesse fazer o sushi para os amigos, a gente fazia nos fundos da padaria da minha sogra. Fazer esse sushi nos fundos da padaria da minha sogra era muito bom, né? A gente não tinha aluguel, a gente filava um pouco da luz e da água lá da sogra, usava todos os detergentes, esponja dela. Então, acabava que a gente não tinha muita responsabilidade, enfim, de manter aquela estrutura para que a gente pudesse comercializar o nosso sushi. E também era um cardápio de sushi para os amigos. A gente olhou assim, eu acho que esse aqui pode ser tanto. Foi bem assim lá, foram acho que 14 anos, 15 atrás. E claro, a gente estava começando, a gente estava fazendo para os amigos, para a gente ver se a gente conseguia entender o que ia acontecer. Na verdade, começou com era quase uma brincadeira. Na verdade, era sério, mas não era algo formal, era algo que a gente estava vendendo para os amigos para ver aonde a gente ia chegar. Na verdade, a gente não tinha pretensão assim de entender do negócio tão rapidamente. A gente estava experimentando, ver se a gente ia dar conta, porque a gente já fazia no sábado. Então a gente fazia sushi no sábado, porque a gente trabalhava de segunda a sexta, e a gente queria começar a empreender, porque a gente tinha essa vontade, né? Enfim, quando a gente começou a fazer lá na minha sogrinha, não tinha custo fixo. É isso que o Andinho falou, amor. Então, assim, a gente não tinha custo fixo. Então, a gente tinha a geladeira da sogra, a gente tinha a mesa da sogra, a gente tinha a luz da sogra, tudo. Só a matéria-prima que a gente comprava, que era nossa. Então, quando a gente foi para lá e iniciou essa experiência, a gente sequer fez na primeira vez uma listinha. Isso aqui é o quilo do peixe, isso aqui é o tanto de energia elétrica, isso aqui é o tanto que eu vou gastar. Nada. A gente só fez e foi assim. E a gente fez isso 4 meses. Só que nas primeiras semanas ali, a gente viu que a brincadeira já foi ficando séria. Mas a gente era muito ciente, vamos supor, trazendo aqui
como foi a nossa história para aprender a precificar, né? A gente era muito ciente de que a gente não podia pegar o dinheiro da empresa, do nosso sushi do final de semana. Isso a gente era muito ciente. Como eu era filha de bodegueiro, ele de padeiro, e eu já estava no banco convivendo com isso, fiz faculdade, enfim, uma breve noção, a gente já tinha, olha, esse dinheiro é da empresa, não vamos pegar esse dinheiro. Então a gente pegava todo esse dinheirinho e juntava para comprar embalagem e tudo mais. Mas isso não estava embutido em precificação, porque a gente não tinha essa virada de chave, esse conhecimento, como era uma precificação correta, né? E, na verdade, até isso acontecer levou um tempo. E a gente foi ali, ficou 4 meses na operação do sushi dentro da casa da minha sogra, que era nos fundos da casa dela, num puxadinho lá que sobrava um espaço da padaria para que a gente não invadisse também todo o espaço deles, a padaria, no sábado. Então a gente conciliava produzir esse sushi com os afazeres deles da padaria, e sábado de tarde até a noite a gente ficava ali usufruindo de tudo que tinha na estrutura deles. Então, quando a gente foi dando conta de tudo isso e a gente foi querendo prosperar, a gente pensou, opa, eu tenho esse dinheiro aqui, isso tudo aqui foi da venda. Ah, isso aqui eu gastei com embalagem. Mas como é que eu vou fazer o preço disso exatamente se eu ainda não tenho aluguel, se eu ainda não tenho a luz e a água, eu tô filando aqui da minha sogra ou da minha mãe, né? Até isso tudo, esse custo fixo, a gente materializar na cabeça que ele teria que existir, essa virada de chave demorou, porque a gente tava ali só querendo vender. E isso é o que acontece quando a gente sai do nosso amadorismo de início de empresa ou de um custo muito baixo para dar um passo à frente e fica desestruturado financeiramente, que é não ter clareza das despesas, nada tá completamente detalhado, e você dá um passo à frente e daí depois você não sabe o que tá acontecendo, que não sobra dinheiro. Então, quando você tá ali e tá usufruindo dessa estrutura que você tem na tua casa, quando você começa a empreender, isso pode ser que não reflita na tua precificação no momento. Mas aí você dá um passo à frente, você já olha o que vai acontecer. Você vai ter que comprar gás, pagar o aluguel, pegar alguém para te ajudar, talvez pagar a internet que você precise. Talvez não, tem que pagar a internet, tem que pagar telefone, tem que pagar um sistema, tem que comprar um computador, tem que comprar uns móveis. Aí você já deu um passo à frente se você nem sabia que podia dar. Mas agora deixa eu dar um passo atrás para voltar a falar da precificação. Quando você tem como que eu posso falar? Quando você tem uma precificação que você não tem o custo fixo, você não sabe realmente o quanto custa cada produto. Todos os custos, mesmo que imaginário, precisam estar exatamente. Como eu queria saber isso, como a gente queria saber isso no começo, né? Que todos os custos fixos, eles já precisam existir mesmo que eles não existam. Porque você está usando de alguém, mas esse alguém estava emprestando por um tempo. E às vezes a gente está lá na nossa casa fazendo um delivery e a gente está usando a nossa casa, o gás, a água, e não tá colocando nada na precificação. Aí você não entende por que você vem lá um concorrente e abre e tá vendendo pela metade do preço. Tá, mas ele abriu agora. Ele abriu nos fundos da casa dele, ou tá usando a cozinha da casa dele, e ele não tá colocando os custos fixos. Daí, na hora que ele dá um passo à frente, ele vai olhar assim, meu Deus, e agora? Eu tava vendendo por 10, mas o meu custo é 10. Como é que eu vou continuar vendendo a 10? Exatamente. Como é que você faz depois um preço sem ter colocado esse valor antes? Vamos supor, você está vendendo essa caneca aqui a 10 na tua casa. Mas agora eu tenho uma vendedora, eu tenho aluguel, ela deixou de ser uma canequinha que eu vendia lá em casa, que era um site de presentes, ou um e-commerce, ou agora eu tenho um espaço físico. Como é que eu vou embutir agora todos esses preços e minha xícara de 10 vai virar 20? Como é que o meu produto que era 5 vai virar 10 do nada? O meu cliente continua comprando de mim. Como é que eu vou dar esse passo
e sustentar o meu negócio e comer, sustentar minha família, pagar o funcionário que eu já contratei. Então, um dos maiores erros é não contabilizar o custo fixo, mesmo você tendo um negócio iniciante e amador. Porque a gente começa muito amador a empreender. Isso existe, esse período de você iniciar e saber os seus custos fixos. Mas o básico, ele tem que já estar estruturado. Opa, esse aqui é R$200 de luz, é 100 de água, é 100 de internet. Quanto que esse negócio precisa para ele existir? E um dos maiores erros de quem empreende no começo, principalmente até quem já está na jornada, é não contabilizar todos os custos na hora de fazer a precificação, né? Por isso, exatamente, a gente precisa ter um plano de negócios, que quando você tem um plano de negócios bem elaborado, você pensa assim, opa, eu vou alugar esse lugar, eu vou pagar tanto de despesa fixa, então isso tudo tem que estar na minha precificação. Porque como é que se eu tenho um item que ele custou 10, mas o meu vizinho vende a 9? Eu vou colocar 9 também. Um dos maiores erros também, que são 3. 3 maiores erros. É não contabilizar o primeiro, as contas fixas, exatamente, que você tem aí no teu negócio, para daí fazer a precificação dele. O segundo é se basear no preço da concorrência. Como é que eu vou olhar o vizinho e fazer a precificação baseada nele, se eu não sei qual que é a despesa dele, eu não sei quanto que ele paga de aluguel, mas eu sei as minhas despesas, ou talvez eu nem sei direito ainda as minhas despesas. Mas eu olho o preço do vizinho, meu Deus, ele tá vendendo esse valor, eu preciso vender por esse valor, porque senão eu vou perder cliente. Mas é aí que mora o X da questão. Como que você vai se diferenciar? Você vai só se igualar com o preço? O teu produto vai ser sempre igual ao do concorrente? Tanto que você olhou o preço do concorrente. A gente já teve uma aula em questão com um aluno que falou assim, olha só. A gente, né, ele tava com dificuldades, enfim. E a gente foi ajudar ele. Nesse início que a gente tava ajudando ele, a gente já diagnosticou rapidamente que o problema era fluxo de caixa, precificação e falta de controle no financeiro. Aí, quando a gente entrou para conversar, a gente perguntou, é um negócio de alimentação, né? Tem ficha técnica? Não tem. Sabe algum custo teu aqui? Vamos listar? Eu não tenho tudo listado, eu sei mais ou menos. Aí, quando você diz para a pessoa assim, eu sei mais ou menos o meu custo fixo, eu não tenho ficha técnica, já está escrito que ela não sabe por quanto vender o produto. Porque se eu não sei quanto que eu tenho de despesa, eu não posso só me basear na matéria-prima para fazer o preço. E o queijo, o pão ou o queijo custou 5 e daí eu vou vender a 10. Não, mas é que tem o pão, tem o queijo, tem o funcionário, tem o forno, tem a luz, tem a água, tem a internet, tem o teu Prolabore, tem o aluguel. Não sei se eu já falei o aluguel. Então, não adianta ser só matéria-prima vezes 3, vezes 2. Não, gente. Isso é um erro na precificação, porque você não domina o teu negócio, você nunca vai saber o quanto que você tem de lucro. E outra, um dos maiores erros também é não saber o quanto quer de lucro. Quanto que você quer de lucro no teu negócio? Quanto que você quer que sobre no final do mês? E quanto que você, além de querer, quanto que você precisa que sobre para você sustentar o teu negócio? Porque, é muito legal você querer, eu quero que sobre 10 mil, mas o aluguel é 5. O que você vai fazer com os outros 5? Entende? Então, assim, tudo isso tem que ser levado em consideração. Os 3 maiores erros é se basear no preço da concorrência e não saber os números do seu negócio. Se basear na precificação, que você não vai ter como se basear, mas sem saber o quanto você quer de lucro. E se basear na precificação só com o custo da matéria-prima. E não ter um planejamento antes de tudo isso. Porque como é que eu vou vender e comprar e pôr um valor sem eu ter planejado tudo isso? Sem eu planejar a compra, sem eu planejar o prazo de pagamento desse insumo,
sem eu saber direito quanto custou o insumo, porque fez uma vez o orçamento e perguntou quanto custavam os itens, depois nunca mais fez um orçamento. Então, errar na precificação não é só errar no preço, é errar em todo o teu negócio, em toda a tua estrutura, porque o preço é lá a pontinha. É a pontinha essa caneca é R$29,90. Mas o que veio antes dessa caneca? Veio o frete, veio a embalagem, veio eu saber quanto custou, veio saber o quanto deu de imposto, quantas pessoas eu preciso ter para vender essa caneca. Essa caneca é um exemplo, né? Agora eu vendo um hambúrguer. Eu compro a carne, é o quilo da carne, tá? Mas eu misturo a carne com um monte de outras coisas. Isso você colocou lá na precificação? O tempo da tua colaboradora misturando aquelas coisas na carne tá aí na precificação? O sal tá na precificação? A pimenta? Ou a gordura da chapa? O desperdício que ela errou um lanche e jogou um pão no lixo? E você nem sabe? Deixa eu ver o que o Andy falou aqui. Por isso, precisa ter um plano de negócios bem elaborado. E se ele realmente sabe fazer a precificação, talvez ele tenha prejuízo e você se baseando no preço dele. Exatamente. Olha só, como que você sabe se o teu concorrente está tendo lucro? Você já parou para pensar? Que você está indo lá, você pensou assim, esse produto aqui do meu vizinho custa 10. O meu outro vizinho, que é um pouco melhor, custa 15. Eu vou colocar 12. Você já ouviu isso? Você já pensou isso? Como é que você vai entrar nessa base de precificação se você não sabe os custos dele? Você não sabe os teus custos. Por isso que os erros de precificação levam, às vezes, um negócio para o buraco. Na maioria das vezes. Eu escutei uma pessoa me falando bem assim esses dias. Eu tava na loja, lá na Melissa. Daí essa pessoa me falou, Karen, eu preciso de ajuda. Porque eu quero vender mais e eu tô com dificuldade. Falei, qual que é a tua porcentagem de lucro em cima dos teus itens que você vende? Qual que é a tua margem de lucro, assim, né? Sabe que eu não sei bem certo? Daí eu escutei. Ok. Tá tudo bem não saber. Mas como que daí você faz a precificação desse produto? Como que você tem feito a precificação desse produto? Na verdade é assim, ó. Eu penso na matéria-prima, o quanto que eu compro de acessórios para montar aquela peça, são acessórios de beleza e coisas de tipo correntinha, assim, que essa pessoa vende. Eu não sei bem ao certo, mas eu pego mais ou menos uma média do que eu gastei e coloco um preço. Mas, na verdade, eu não sei quanto que eu ganho e, às vezes, eu não tenho bem certo o quanto eu paguei por essa peça. Porque muda muito rápido o preço das peças. Então, se eu paguei R$10 no último pedido, talvez nesse próximo pedido já esteja 12 e eu não consigo acompanhar. Só que o que acontece? Daí eu falei, mas qual que é teu maior problema? Eu não vejo dinheiro. Então, se você não vê o dinheiro do teu negócio, talvez o problema esteja em olhar para o preço dos outros e não para o teu. Isso é muito preocupante, porque é um dos motivos que a gente vê que os negócios fecham rapidamente. É porque eles não sabem quanto que tem que sobrar no final do mês. E eu não tô aqui para impor nada, eu tô aqui para te trazer consciência de que isso atrapalha a tua história do teu sonho. Então, não saber em detalhes o quanto você paga, por quanto você tem que vender, quantos itens você tem que vender. Você já parou para pensar aí algum dia, agora que você abriu o teu negócio, quanto custa para abrir a porta do teu negócio? Você já parou para pensar quanto custa? Não fiz nada. Eu só cheguei, acendi a luz e abri a porta. Você sabe quanto custa para abrir a porta hoje do teu comércio?
Ai, Karen, mas isso daí, que pergunta é essa? Sim, que pergunta é essa? E lá no começo a gente também não se fez muitas perguntas. Por isso que eu tô te fazendo essa pergunta. Porque ela é muito importante de se refletir. Se você cheguei cedo, primeiro a chegar, e abri a porta do meu negócio, quanto custa para eu abrir? Para ele funcionar durante o dia? É uma pergunta que faz a gente refletir. Porque se a gente não sabe o valor que custa abrir esse negócio, como que você sabe quantos itens no dia você precisa vender? Ou talvez, você sabe quantos itens no dia você precisa vender para pagar, só abrir a chave do teu negócio, abrir a porta e deixar ele funcionar para pagar a luz do dia, a água do dia, o funcionário, o dia desse funcionário ou dos funcionários. Você tem consciência disso, que isso influencia completamente no teu comércio? Que influencia completamente na tua sanidade mental? De você não conseguir honrar as contas? De às vezes estar difícil aí você não saber para onde olhar primeiro? Porque isso não é uma parte assim que eu adoro olhar. Mas agora você tem certeza que você não gosta de ver o dinheiro na conta do teu negócio ou o dinheiro sobrando no caixa aí do teu comércio? Eu tenho certeza que você gosta de ver ele sobrando. E às vezes é o futuro da tua família que está em jogo. Eu sofri muito já com isso, lá na minha infância. Quando mudou o dinheiro, lá era plano disso, plano daquilo. Os meus pais que tinham comércio, que tinham distribuidora de bebidas, sofreram muito. E eu acredito que muitos que vão assistir essa live agora, cedinho ou depois ou outro dia, também podem ter passado por isso. E às vezes você está criando uma crise sozinho. Por não olhar para o teu negócio, que é teu, que você abriu para sustentar os teus sonhos, os sonhos dos teus colaboradores. E os 3 maiores erros da precificação acarretam inúmeras coisas, que são os erros básicos. Mas o básico funciona, o feijão com arroz funciona. Colocar o preço certo no teu produto vai pelo menos te nortear. Opa, eu gasto isso por mês. Eu quero que sobre isso aqui para mim de Prolabore. E eu quero que sobre isso aqui para eu pagar minhas contas. Ai, mas Karen, eu não sei fazer um plano de negócios. Tá tudo bem, empreender não precisa ser solitário. Clica no link da minha bio, se inscreve para a aula dia 15. Que é amanhã, inclusive. É claro que a gente precisa de ajuda externa. É claro que a gente precisa de alguém que nos oriente e nos ajude. Por isso que eu criei esse perfil, para ajudar você que é dono de comércio, porque a gente vive muito sozinho e não precisa ser solitário. Entende? Ah, eu não sei fazer um plano de negócio, é difícil, é óbvio. Na faculdade, eles ensinam um plano de negócio assim, ó. Não posso recriminar, e até depois eu queria mostrar para vocês que eu pedi o meu certificado da faculdade em 2015. E já tinha me formado há muito tempo, eu nunca fui buscar. Porque o diploma não me traz nada. É o campo de batalha que me trouxe, é ter todos esses comércios e trabalhar dia a dia. E a gente já errou muito até acertar. Errou muito. Achando que era o dono da verdade. Não, mas é assim, né? A gente acha às vezes, né? Porque a gente tem um ego assim, né? Não, eu sei tudo. Mas não é assim. A gente precisa ser humilde para aprender. Karen, um plano de negócio é difícil. Pode ser no começo. Porque não é claro para você. Mas você não precisa começar. Tudo que hoje é grande começou pequeno. Não precisa fazer um plano de negócio estruturado para 5 anos. Ai, você vai num treinamento lá de inteligência emocional. Qual é o teu plano para os próximos 5 anos? Ok, eu tenho um plano. Mas eu não sei nem como que eu vou pagar o aluguel amanhã. De que serve esse plano? É óbvio que a gente tem que ter sonhos, mas a gente tem que ter o pé no chão. E saber que ser dono de negócio dói, sangra, eu sangro igual vocês.
Mas se você não acerta, é precificação de serviço, é precificação, não importa o comércio que você tem. O que eu tô mostrando é para micro e pequenas empresas, que é ter a consciência do problema, porque às vezes você tem o problema aí e você nem sabe o que é. E a gente passou por um período no começo que a gente não sabia o que era. Porque a gente achava que não, mas eu tô comprando por tanto, eu tô vendendo por tanto, fiz vezes não sei quanto. A faculdade não ensina você a precificar. Ela fala assim, ó, vamos fazer um plano de negócios. Daí você coloca lá aquela coisa bonita no PowerPoint. Não arremete à realidade. Porque quem ensina, normalmente nunca empreendeu. Daí vai lá e faz um plano de negócios ou uma aula de contabilidade. Ai, vamos fazer o produto A, o produto B, o produto C. Porra, não escolhe nenhum produto. Coloca então pelo menos uma caneca. Ai, coloque então um peixe. Eu tive dificuldade no MBA, eu fiz o MBA na FGV. E eu tive uma dificuldade na matéria de contabilidade porque eu não entendia nada, não entendi nada. Porque eu entendo de conversar com o contador e a parte masterizada do meu negócio. Eu não entendo lá ipsis litteris, onde que eu vou colocar numa planilha isso, aquilo. Não, vou colocar à mão, porque usa-se planilha para você fazer as coisas, né? Não precisa fazer à mão. Lá no MBA tinha que fazer à mão. Olha só, é investimento de tempo, ok, tá bom. Mas será que é necessário para um dono de negócio? Na minha opinião, a gente tem que ir direto tampar a ferida primeiro. Daí vai ensinar uma pessoa que ainda não empreende aquele plano de negócio, a pessoa nunca vai querer empreender, porque ela não entendeu nada. Entende? A base, igual lá eu falo do bambu, né? O bambu, ele tem uma base, uma raiz estruturada. A gente vai começando a empreender assim meio na louca, né? E a gente vai aprendendo na garra, porque brasileiro é brasileiro, não desiste. A gente não teve essa educação lá. Eu fiz faculdade de administração e eu fiz o MBA na FGV, que era um sonho. E eu sou muito grata por tudo que eu aprendi. Mas nada me ensinou mais que o campo de batalha. É claro que você aprende, te dá cultura, te dá clareza, te dá conhecimento. Você sabe conversar com as pessoas. Mas o batidão de um comércio, só quem vive sabe o que é. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um enfrentar um risco, às vezes, sem saber direito do que tá fazendo. Às vezes, coloca todo o investimento que você tem da tua vida para abrir um negócio. Mas você não sabe nem fazer o preço do que você vai vender. Porque ninguém te ensinou que isso era prioridade. A gente não sabe que isso é prioridade no começo. Porque a gente quer fazer dar certo, a gente quer agradar os clientes, a gente quer... quer dinheiro. Mas será que você vai colocar tudo isso no papel ipsis litteris antes de abrir o negócio? É isso que você tem que fazer. Opa, eu quero ganhar 50 mil. Opa, então vamos dar um passo atrás. O que eu tenho que fazer para ganhar esses 50 mil? Eu vou vender caneca. Eu tô usando a caneca, né? Eu vou vender sushi. Eu vou vender um plano de massagem. Mas eu preciso ter o que de estoque? Eu preciso ter uma maca. Eu preciso ter um creme. Eu preciso ter um celular para agendar as massagens. Eu preciso ter internet. Além de tudo isso, eu não preciso de tanta matéria-prima, ok. Porque você tem que precificar teu serviço. Trabalha lá igual uma louca. Tá com dor nos braços, dor nas costas, dor em tudo. Porque não colocou tua mão de obra. Cobrou ali o valor do creme e um pouquinho ali a mais. Porque a tua amiga que faz massagem cobra esse valor. E daí é teu cansaço, a tua hora de trabalho. Mas aqui na minha cidade é assim. Não, mas vamos arrumar isso daí. Vamos conscientizar a tua cidade inteira. Vamos fazer a missão da precificação. Precificação é vida, é sanidade mental, é felicidade para um dono de negócio, porque ele sabe que ele está entregando de uma forma justa para cobrar de uma forma justa, né? Então, assim, o que acontece? Nossa, meu estômago roncou bem agora. É verdade. É verdade. Amor, você quer entrar aqui na live para falar um pouquinho mais sobre os 3 maiores erros na hora de precificar? Eu posso te convidar aqui para você me ajudar na live, se você quiser entrar. Tá bom? Então, assim, os 3 maiores erros que eu identifico de forma leve e clara para te passar é precificação baseado na concorrência, precificação baseado só na matéria-prima. Esses 2 aqui, gente, meu Deus. Esses 2, pensa você precificar em cima da concorrência.
Gente do céu, não dá. Ah, eu vendo meu café a 10, mas o meu vizinho vende a 8,90. Mas o copo dele é de plástico. E o meu é de papel personalizado com uma tampinha bonita. O dele colocou um plástico filme. Como assim? Será que o teu custo é o mesmo que o dele? Entende? Será que o teu custo é o mesmo? Deixa eu ver se o Andy entra aqui. Esses 3 maiores erros fazem, às vezes, os donos de comércio nem vimos os 10 maiores e já fecha o negócio porque não sobra nada. Oi, amor. Oiê, tudo Ninguém bom? melhor do que você para falar de precificação, né? Pois O é, que você achou desses 3 maiores erros? É algo que a gente já sofreu muito também, né? sim. E outra, esses 3 maiores erros, sim, são os 3 maiores erros, mas claro que a gente tem outros também, né? Mas a gente precisa ficar nesses 3 para a gente deixar o resto para a próxima live. Mas, tipo, enfatizar o quanto esses 3 tão simples podem influenciar no resultado, né, de um negócio, que às vezes é o sustento de uma casa, de uma família, né? Porque o que que acontece? As pessoas, elas acham que, porque eu coloco 100% em cima. Fui lá, fiz um bolo, e esse bolo me custou R$ 5. E porque eu vendo a 10, nossa, olha quanto lucro eu tenho o dobro de lucro. Só que o que que acontece? Ela geralmente ela consegue precificar por aquilo que ela enxerga, que é o quê? Os insumos, né? É o que eu peguei a farinha, eu peguei o ovo, eu peguei o açúcar, eu peguei a manteiga, fiz um bolo. Pronto, eu enxerguei um bolo. Então eu fiz ali a soma dos itens que eu usei e cheguei num valor de R$ 5. Vendo a 10, nossa, parabéns, eu tô lucrando R$ 5 em cima de cada bolo. Nada de errado nisso, né? Por quê? Porque você não paga aluguel, você está fazendo em casa, é o fogão da tua casa, é o gás da tua casa, é a energia da tua casa. Ótimo, né? Mas esses são custos que eu não enxergo, mas que são os mais importantes. Geralmente, esses custos, eles performam em torno de 40% do custo do teu item. Tendo Moça, que fale assim de uma palavra mais fácil, assim. Como assim, não performa. Vamos falar para o dono de comércio entender mais fácil, porque você é muito inteligente na parte de precificação e a gente precisa só deixar um pouco mais simples para eles entenderem. Tá bom. Então vamos imaginar que do bolo que custou R$ 10, tá? R$ 10, 50% era custo da matéria-prima. Só que, na verdade, assim, o que que acontece? Quando você faz uma precificação, principalmente na área de alimentação, o custo da matéria-prima, ele equivale geralmente a 35% do custo do bolo. Então, se eu vendia R$ 10, eu teria que ter o custo de matéria-prima desse bolo em torno de 3 a 3,50 do custo dele. Tá? Isso só de matéria-prima. Aí, 40%, no caso, R$ 4, seria quase que os custos fixos e despesas fixas. Mas qual a diferença de custo fixo e despesas... custo variável e despesas fixas, tá? Porque assim, ó, o custo variável a pessoa ela acabou fazendo uma conta lá no banco do PagSeguro ou uma conta lá no, vamos dizer, no Stone e pegou uma maquininha e saiu vender os bolos com a maquininha. Só que ela esqueceu que ali ela já está pagando 3 a 3,5% do que? Do custo da maquininha. Já Só foi? do processo. Vamos marcar aqui.
Então já foi 3,5% da maquininha. Vou marcar. Só da maquininha. Tá? Isso é um custo variável. Por quê? Porque ele varia de acordo com o valor de venda. Então, se hoje eu estou fazendo um bolo e ele custou R$10, vamos tirar desses R$10 os custos, só para a gente deixar mais claro, assim? Vamos dizer que, olha só, vamos fazer um cenário mais... Amor, você quer sair e entrar com o perfil do Donos? Não, Da cafeteria? não, acho que não. Tá bom. O que acontece? Eu fiz o bolo, me custou R$5 de matéria-prima. Eu fui e vendi por R$10 achando que eu estou fazendo um bom negócio. Tá? Só que sobrou R$5 desse bolo. Tudo bem, os 50%. Okay. Só que quando eu vendi com a maquininha de cartão. E uma maquininha de cartão que eu não tinha uma taxa de venda muito boa. Então eu paguei em torno de 3%, 3,5%. De R$10, isso já é quanto? Já é 35 centavos. Só da maquininha de cartão. Então quer dizer que de R$5 eu já não tenho mais R$5 de lucro. Eu tenho R$4,65. Isso que você contou, quais os itens que você contou nesses R$5? Só os insumos. Só tava os insumos. Mas daí eu comprei uma embalagem que custou R$1,50 para pôr o bolo. Mãe. De R$4,65 já foi para R$3,15 de lucro. Tá? Só que, se você for contabilizar no universo normal de um negócio de alimentação, os custos fixos, que é água, luz, telefone, internet, gás, depreciação dos itens que eu utilizei, aluguel, né? Tudo isso performa em torno do quê? Em torno de mais 30%. 30% de R$10 vendido é R$3. Mas... Opa, então só me sobrou 15 centavos de lucro. Mas dá para vamos só dar um passo atrás. Será que as pessoas não calculam esse 30% em cima do 3,15? E aí, ainda tem essa questão, né? Porque eu estou falando de 30% do valor de venda e não do valor que sobrou, tá? Porque você tem que pensar sempre o seguinte, que você vai tirando os custos fixos e variáveis do valor de venda. Você não pode tirar do valor de lucro, senão é pior ainda, entendeu? Então imagine se fosse nesse contexto. Chegamos a 15 centavos de lucro de um bolo de R$10 que eu gastei R$5 para produzi-lo. Mas como assim? Eu não pago aluguel, eu não pago água, eu não pago luz, eu não pago telefone, eu não pago internet. Tudo bem. Hoje você não paga. Amanhã você foi e abriu uma cozinha industrial que você vai fazer os seus bolos, abriu um comércio, uma frente lá numa garagem. Agora você tem custos. Só que você vai continuar vendendo a R$10 esse bolo? Se você continuar vendendo a R$10 esse bolo, vai te sobrar 15 centavos, como eu falei. Mas sobrava lá que ele usava a casa dele, né? E esse é o problema, porque na tua mente, você continua achando que você tem aquele lucro, mas não vai ter. E é aí que começa... O perigo. Olha só. Começa a acender a sirene. Isso mesmo, porque o que acontece? Você começou com um negócio que foi exponencial, ganhando muito dinheiro, e nada de errado nisso. Pelo contrário, parabéns. Você foi subindo exponencialmente. Quando você abriu um comércio, algo que daí os teus custos se tornaram reais, o que aconteceu? A tua curva parou de crescer e começou a descer. Porque o que acontece?
Enquanto a curva ela parou e começou a andar reto, é o momento que todo aquele dinheiro que você ganhou, você está repondo novamente no negócio para manter o negócio. Porque você não contabilizou esses custos que você iria ter. Aí você começa a cair a curva, por quê? Porque o dinheiro está acabando. Até chegar de novo a zero e fechar o negócio. Que é o que 80% das empresas, pequenas empresas no Brasil, acontece. Fecham nos 2 primeiros anos. Porque é um ano ganhando dinheiro, um ano perdendo dinheiro e fecha. Infelizmente é assim que funciona. Por isso que os custos eles devem estar embutidos, mesmo você não tendo. Ai, mas eu vendo. Olha só que legal, né? É uma coisa tão boa, né? Eu faço uma hamburgueria em casa. Frigideira, fogão, tal. Ou até eu compro uma chapa. Né? Ligo no gás de casa. Aí eu começo a vender hambúrguer delicioso, mais barato que a concorrência. Nossa, que legal. Isso a gente chama do quê? De concorrência desleal. Por quê? Porque a pessoa está vendendo um hambúrguer mais barato, só que ela não pôs os custos. Eu tenho todos os meus custos e tenho que vender mais caro. Só que aí entra uma questão. Eu sobrevivo. Quem está nesse patamar não sobrevive. Por quê? Porque por mais que ele tenha um hambúrguer delicioso, vai chegar um momento que a conta não vai fechar. Porque ele vai ampliar. E ele não vai ter consciência dessa situação. E daí ele vai achar assim, nossa, por que o outro vende tão mais caro? Eu vendo tão barato, meio delicioso, e todo mundo começa a comprar. E você, nossa, como eu estou vendendo, ganhando dinheiro. E nada de errado, porque está ganhando dinheiro. Só que quando daí você se empolga, pega todo aquele dinheiro, vai lá e abre um negócio, o que aconteceu? Você esquece que você tem agora os custos. E continua vendendo mais barato que a concorrência. E a concorrência teve que baixar o preço dele, tirar a lucratividade para não perder venda, e você achando que estava tudo ok. Não, mas olha, eles até baixaram o preço para chegar perto do meu. E eu aqui, ó, vou vender um monte. Quando viu, você se enfiou num buraco que não tem mais como sair. Esse é o problema da precificação nos negócios. Não prestar atenção na precificação. A precificação acaba que ela cria quando você não está no terreno organizado, né? Que eu sempre falo para arrumar a base, né? Que quando a gente empreende, a gente precisa arrumar a base. Porque quanta coisa sufoco a gente passou por não ter a base certinha, por mais que a gente tinha conhecimento, por mais que a gente era esforçado, por mais que a gente tinha discernimento das coisas e batalhava muito, a gente já viu que a conta não estava fechando e que não ia fechar, né? Então, assim, o que acontece? Quando a gente enxerga que são 3 erros básicos, principais da precificação, que são inúmeros, existem mais de 50 se você for olhar. Mas os 3 principais que eu trouxe para essa live hoje é para trazer a consciência do básico, né? Porque o básico vai mudar lá naquela última linha, por enquanto, para depois você ir para as próximas atividades para ir te dando cada vez mais clareza. Mas o básico que são os 3 erros, que é não se precificar o teu produto com base na concorrência, que você não pode precificar só pelo custo da matéria-prima, e que você não pode precificar sem saber os seus custos básicos fixos. Esses 3 erros podem sim levar um comércio para o buraco. E às vezes você não tem consciência disso. E você joga todo um sonho da tua família e teu no buraco. A explicação, ela é engraçada assim, ó, se você não prestar atenção nesses 3 pontos básicos, ela ao mesmo tempo que ela te deixa feliz, entendeu? Porque ela você vai ganhar muito dinheiro no início, ela te leva para o buraco depois, por quê? Porque você vai gastar todo esse dinheiro novamente para manter o negócio. Ela engana, a pessoa se engana. Exatamente. E ninguém nasce sabendo, né? Não tem um curso para dizer assim, olha, vem aqui, você vai abrir um negócio
E você não vai falhar. Todas as suas expectativas serão atendidas, vai ser tudo perfeito. Você não vai ter uma rescisão já nos primeiros 6 meses, que aquele dinheirinho que você tinha no caixa, o teu funcionário te deixou na mão. Ou você tem um sócio que diz que paga as contas e não paga, entende? Então, assim, são inúmeras coisas que podem acontecer. E esses 3 erros básicos que norteiam a tua precificação é já para você fazer uma conta simples. Para você dizer assim, olha, para o meu sustento eu preciso desse. Mas, outra coisa também, quanto que eu preciso para abrir a porta? Eu estava falando antes de você entrar, mas estava ali na live, né? Quanto que a gente precisa para abrir a porta do negócio se eu não vender nada, mas quanto, independente se eu vender ou não, eu abri a porta, ele já custou. Será que eu sei quanto que custa abrir a porta do meu escritório, abrir a porta da minha clínica, abrir a porta do meu restaurante, abrir a porta da minha loja? Não entrou. É porque as pessoas imaginam assim, se eu não abrir a porta, eu não tenho custo. Se eu não trabalhar hoje, eu não tenho custo. Ah, não, hoje não vou abrir porque é feriado municipal, eu não preciso abrir porque eu não vou pagar. Paga sim. O fato de você ter aberto o negócio, ter funcionário, ter alguma máquina, por exemplo, freezer, geladeira, você já está tendo custo. O teu custo está lá. Abrindo ou não abrindo a porta, ele existe. Por isso que custo fixo, né? Então, o que acontece? Quanto que vale eu abrir ou não abrir? Mas também, isso também é muito importante para eu tomar decisões. Isso, porque você tendo a clareza ali, né? Nossa, olha só, abri minha churrascaria ou abri a minha hamburgueria. O meu vizinho aqui do bairro vende a R$ 20 o lanche. E eu vou vender a 18 para eu vender mais que ele. Mas ele nem sabe quanto de queijo que vai no produto do vizinho. Às vezes o vizinho coloca 2 fatias de mussarela e você coloca uma. Ou às vezes é o contrário. Você está vendendo mais barato e está colocando uma fatia de queijo a mais e está colocando num pacotinho que é mais caro. Não sabe da qualidade dos itens que ele usa. Não sabe a qualidade da carne que a pessoa usa. Não sabe se o funcionário é família, que ele não paga funcionário. Ou você tem funcionário, ou você tem venda. Você nem sabe se a pessoa tem venda. E você nem sabe quanto que a pessoa quer lucrar. Às vezes ela abriu, ela não quer lucrar é nada, porque ela nem sabe o que ela quer com aquele negócio. Assim como a Amazon, ela não tem foco de ganhar lucro, e sim só equity. Exatamente, mas olha a proporção de uma Amazon para um pequeno comércio, né? A pessoa precisa do negócio para ela ter um sustento. Então, isso tem que ser a prioridade, né? E que às vezes é uma prioridade que a gente adia, que a gente empurra com a barriga, que a gente diz, ai, puta que pariu mesmo, orçamento de novo. Cansa, gente. Que empreender dói, né? Tem responsabilidade, só a gente sabe o quanto é pesado. Às vezes tem um monte de pepino para resolver, é dia de fazer compra. Ou tem pepino para resolver, quebrou uma máquina, derrubaram uma louça. Isso é uma das coisas que influencia também no custo. Mas a gente nem entrou aqui nesses critérios. A gente entrou aqui. E outra coisa, olha só. Quando você vende uma franquia, no nosso caso, que a gente está fazendo uma franquia, né? A gente entrando em todas as regras, ipsis literis lá detalhada. Eu não posso ser uma franquia para o meu ego, ou porque o meu negócio é legal e é uma oportunidade de negócio negativo. O mínimo de integridade é que você tenha lucro e o teu franqueado tenha lucro. Como é que você vai dar um negócio para uma família tocar, uma marca, uma empresa que ela não dá lucro? Aí você vai lá e abre aquele negócio, mas você não entende nada quanto que vai sobrar de dinheiro no final do mês. E como tem isso, né? Porque eu vou comprar porque eu quero abrir uma franquia, ai que legal. Mas de quanto que você quer que sobre esse dinheiro dessa franquia no final do mês? Ou como eu, como dono da franquia, vou precificar para que eu também ganhe? Porque eu entreguei um know-how, um negócio para essa pessoa. Como é que eu vou garantir que esse negócio vai dar lucro para essa pessoa e para mim também, para eu manter esse ecossistema desse negócio, né? E um comércio, ele é muito
simples, mas não é fácil. É sim, não quer dizer que o que é simples seja fácil, né? Então, às vezes, você fazer uma listinha ali básica, né? Que pode ser assim no começo, uma listinha simples, ali na caderno, às vezes na caneta. Gente, eu adoro caneta. Caneta funciona. Eu ganhei um tablet chiquérrimo com uma caneta lá das não sei das quantas. Eu uso muito pouco. O que importa é você fazer. É não dar desculpa. Ontem eu estava na live com uma camiseta chega de desculpas, porque às vezes a gente dá desculpa para algo que beneficia nós mesmos. Ontem mesmo É o no... eu tava dando mentoria, eu falei, tudo eu falava, a pessoa, não, mas eu falava, não, mas eu falei, viu? Seguinte, você vai ficar dando desculpa até quando? Em vez de você ir lá e fazer, você vai ficar dando desculpa? Não, peraí. Daí não vai funcionar mesmo. Então a pessoa tem que parar de dar desculpa. E outra, ela tem que, sinceramente, ela tem que acordar para enxergar que ela precisa, às vezes, de ajuda. E isso é ser uma pessoa forte. Isso é ser um empreendedor forte. De poder falar assim, e não achar que é fraqueza precisar de ajuda. Não. Quantas vezes a gente sofreu sozinha, né? E ainda que a gente tinha nós dois. Quantas vezes a gente chorou, né? Quantas vezes a gente chorou assim de não saber para onde ir até conseguir entender. Olha, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de um mentor, ou a gente precisa de ajuda externa, ou a gente precisa aprender mais. E a gente sempre foi inquieto para aprender, né? A gente nunca para. A gente entra em cursos, mentorias, porque isso tudo vira chaves que às vezes a pessoa pensa assim, mas para que mais uma coisa que eu vou aprender? Gente, pelo amor de Deus, você abriu um negócio para dar certo, mas os altos e baixos vão acontecer e quem é você nessa hora? Como é que você vai saber, às vezes, tomar uma melhor decisão? Quem está perto de você, às vezes, só te critica. Você só trabalha. Aí, seu negócio aí não dá certo. Ou você não traz dinheiro para casa. Ou é difícil quem tem uma mão estendida e diz, ó, vamos lá. Meu Deus, tá dando errado. O que eu posso... Vamos ver alguma coisa aqui. Vamos conversar com alguém. Você falou uma coisa que me lembrou uma passagem, você falou assim, que eu abri um negócio para dar certo, né? Então, eu lembrei de um dono de uma... O cara tem vários restaurantes, até um deles é estrelado Michelin em São Paulo, e ele falou uma coisa que me chamou muita atenção, que ele falou assim, uma pessoa para ter um restaurante, ela não pode amar a cozinha. Sabe por quê? Por mais que a Kyodai, né? Eu amava a cozinha da Kyodai, amo até hoje, amo a cozinha do café, amo a cozinha da Chicken Farm, porque eu amo cozinha, né? Eu amo cozinhar. Mas você precisa ser, primeiramente, dono do negócio. Porque se você for só pelo amor, como acontece com muitas cafeterias, né? Agora eu vou falar um pouquinho só da parte da cafeteria, porque donos de cafeteria, como muitas cafeterias abrem, às vezes, pelo amor ao café. Não, eu amo café, só que quando você vai pelo amor, você esquece desses detalhes, você esquece de fazer uma precificação correta, você esquece de ser dono do teu negócio. Por quê? Porque você está preocupado só em fazer o que você ama e querer entregar o que você ama. Mas não. Então você tem que trabalhar numa cozinha de alguém. Você tem que trabalhar na cozinha de alguém. Porque se você quer ser dono do negócio, tem muito por trás de só amar fazer aquilo. Então você precisa... E o amor faz diferença, né? E o amor faz diferença. Faz. Como mas faz? Você precisa aprender a ser dono. Mas você tem que conciliar o amor com a estratégia, com o que eu vou precisar fazer para tirar o meu salário, o salário dos meus colaboradores, para a gente pagar as contas, para a gente fazer os clientes felizes, porque eu entrego um produto de qualidade e ele tem um padrão. Não é porque agora eu vi que eu tenho um pouco lucro, eu vou tirar metade dos ingredientes de qualidade e vou substituir por qualquer marca. Então, a precificação está inteiramente ligada com o ecossistema do teu negócio. É um 360 graus do teu negócio, porque famílias dependem do teu negócio, você depende do teu negócio, os seus clientes dependem do teu negócio,
E você, às vezes, que por talvez desinformação ou por insegurança, não vê, às vezes, os pequenos detalhes que tá aí um dos maiores problemas que é quando os comércios fecham por causa da precificação. Que às vezes o teu amor te cega, ou às vezes você tem dificuldade de enxergar o que acontece, né? Então, quantas vezes a gente, né, já ajudou vários casais aí que empreendem, mas assim acontece de às vezes sonhos irem por água abaixo, por detalhes às vezes que são tão bobos, mas que você não teve, talvez alguém que te orientou e te ajudou a enxergar tudo isso. Porque é um problema ou outro, é um funcionário que falta, ou teve um problema, deu uma batida na frente do teu restaurante, ficou sem energia elétrica, você teve que parar de trabalhar naquela noite. Já imaginou? Se o teu custo por abrir a chave lá, você descobriu que ele é R$ 500 por dia, ou ele é R$ 200 por dia. Você foi lá, abriu e ficou sem energia elétrica porque teve um acidente. E o teu faturamento bruto na noite é 10 mil, 5 mil, 3 mil. E no outro dia você tem uma penca de boleto para pagar. E acontece um acidente e você fica sem energia elétrica. Isso vai te dar... Primeiro, você vai querer infartar. Segundo, você não sabe, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer sem dinheiro? Como é que é amanhã? Qual que é meu planejamento agora? O que eu faço? E essas contas que eu tenho para pagar? E se você não tiver um acidente, você só abriu a chave, é R$ 500 para você abrir. No outro dia tem folha de pagamento, é R$ 500 para você abrir o teu negócio por dia. Você abriu a chave lá do teu negócio, ele custa, independente se entrou um cliente ou não. O custo tá ali. Você abriu e não entra ninguém. Como é que você vai fazer? Isso mesmo. Né? Então você então, tem assim, que garantir isso, né? Agora, mas exatamente. você ficar com uma margem pequena, apertada, porque você não soube calcular direito. Porque você não pensou. Porque às vezes a gente pensa assim, mas a pessoa ela vai pagar o preço? Será que não é muito caro? Será que ela vai ter dinheiro, né? Só Não, mas que tudo você para tem que isso ser é um justo. plano de negócio. Exatamente. Você vai Amor, a fazer nossa um live plano de vai... negócio para saber se esse projeto que você quer fazer, se ele é viável ou não, se vai dar lucratividade ou não, se cabe nesse local que você vai fazer ou não, se cabe na região, na cidade, se vai aceitar isso ou não. Um plano de negócio bem feito é para isso, para que você entenda se todo o dinheiro que você vai investir das suas economias, da sua família, para colocar, e o tempo que você vai deixar de estar com a sua família para poder cuidar desse negócio, se vai valer a pena ou não. Porque o negócio, o objetivo de qualquer negócio é dar lucratividade, tá? E É óbvio depois, que você vai transformar vidas, que você vai servir claro, as depois tem pessoas. de empregos. Mas se você não tiver lucro, como que você vai pagar um funcionário? Então, o teu objetivo inicial é ganhar dinheiro, não adianta. Senão eu não pago meus custos. Eu não tenho, não é saudável, não é um projeto que ele vai andar sozinho, E aí, que ele vai se pagar. e aí que mora, às vezes, muitos conflitos nas famílias, né? Que às vezes a esposa não apoia ou o marido não apoia. Nunca vai ser perfeito. Vão existir altos e baixos. Mas se eu fizer uma ação ou eu fizer algo lá que eu fizer para promover o meu restaurante, se der errado eu vou quebrar, daí não vale. É melhor você não fazer. Por isso que você tem que planejar. Ai, mas planejamento é difícil. Não. Dá para fazer um planejamento simples. Com esses três erros mais comuns da precificação de um comércio, você conseguindo olhar para esses três, apenas esses três, você já transforma a tua realidade, porque você vai trazer para a consciência, meu Deus, eu preciso mudar isso, né? Então, assim, a missão da gente estar também falando isso tudo aqui, a minha missão e a do Andy, enfim, é para salvar várias famílias e vários negócios para que não sofram, às vezes,
coisas que poderiam não ser sofridas, que às vezes está aí, a gente não enxerga, tem tipo uma venda e os problemas tomam conta e às vezes na rotina do dia a dia eles vão passando e ficam para depois. Depois eu vejo, depois eu olho, depois eu faço orçamento, depois eu faço uma reunião, depois o café esfria, depois o tempo passa, depois o caixa está estourado. Vale a pena você botar tudo de lado, prejudicar a tua família, prejudicar você em casa como casal, né? Até que ponto vale a pena? Exatamente. Então, assim, hoje foi uma live super especial. Tivemos a participação super importante do DC, do Anderson. Fala desse, Dá um fala DC aí para o pessoal conhecer, falar do teu perfil. fala desse, ó, quem quiser saber mais sobre cafeterias, vai lá em Donos de Cafeteria. E esse perfil dele é o perfil pessoal, ele entrou com o perfil errado, mas tá tudo bem. Essa vida de blogueiro, né? Esse blogueiro professor aí, não é? A gente acabou entrando no perfil trocado, mas tá tudo bem. Assim, ó, gente, esse perfil aqui é de dono para dono. Então, a gente tira do nosso tempo de ser dono de negócio, que vocês sabem que não é fácil. Que pode ser mais simples e pode ser mais leve. Você pode sim ter mais dinheiro no bolso, mais tempo com a tua família, isso é possível. Agora, falando aqui de donos para você, que é dono, se você está assistindo essa live agora, na manhã, ou se você vai assistir em outro momento, dê valor para isso e aplique aí no seu dia a dia, para você transformar a rotina do seu comércio, quer dizer, a rotina não, transformar a lucratividade do teu comércio e melhorar a tua rotina como dono, para que você consiga olhar para esses detalhes que vão fazer toda a diferença aí para você, nos teus resultados, no teu negócio, no teu time, para a tua família. Isso vai ser imprescindível. Se você olhar para os 3 erros mais básicos da precificação do teu negócio, você vai ter uma clareza que vai te dar uma paz quando você souber. E quando você for resolvendo cada item, que vai transformar a tua realidade. Isso a gente sabe porque a gente viveu na pele e a gente sangra igual você. Então, não é porque a gente tem 5 comércios que juntos hoje faturam mais de 5 milhões. A gente começou pequeno, a gente começou quase no negativo. E hoje a gente tem tudo que a gente tem. Então, a gente está aqui para ajudar você. Uma pergunta? Né? Posso deixar uma pergunta para os donos de comércio? Pode. Vocês são donos do seu comércio ou vocês hoje são a mão de obra do seu comércio? Tá? Então, vocês precisam pensar muito bem nisso e estar realmente aonde vocês precisam estar. Dentro da empresa, dentro do comércio de vocês. Sendo o dono. E se você está com dificuldade, vai lá no perfil Donos de Comércio e se inscreve, tá? Pro evento que ela vai dar, que vai ser, ó, sensacional. Vai ser uma aula amanhã de dono para dono de comércio. Se você não tem um comércio, se você não vende, não tem uma compra e venda de algo, esse evento não é para você. Se você é um dono de comércio, comercializa os serviços, comercializa produtos e tem um negócio de alimentação e quer melhorar e quer estar perto de quem quer crescer sempre, então esse ambiente é para você, essa aula é para você. Clica no link da bio aqui no perfil Donos de Comércio e se inscreve que a aula é amanhã às 20 horas. E a gente fica por aqui, hoje foi uma live. Muito obrigada, DC. Muito obrigada, amor, da participação. Falando sobre precificação, não tem ninguém que eu conheça melhor que ele para me explicar do jeito que eu entenda. Porque falar no YouTube tá cheio de vídeo, mas a gente aplicar e entender realmente o que a gente precisa entender e praticar e executar de uma forma clara, que eu diga assim, eu sei, é só essa pessoa que me faz entender. Então, eu digo para vocês que quando vocês quiserem saber mais sobre precificação e sobre ganhar dinheiro no seu comércio, vocês vão ter a ajuda dele vindo aqui pertinho de mim. Mas eu vou estar no Donos de Comércio ajudando. Exatamente. Exatamente. Tá bom, pessoal? Obrigada pela presença de vocês. E para você que está assistindo essa live e gostou, deixa um coraçãozinho aqui embaixo, deixa o seu comentário, que a gente vai amar ler, tá bom? Um beijão para vocês. E até amanhã, às 7 horas.